E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu estou fazendo essa videoaula aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso conteúdo de ótica geométrica, beleza? Eu preciso depois que vocês me deem um feedback, né? Como é que foi essa aula, para a gente poder ver se melhora alguma coisa, porque a partir de agora, né? E até sabe-se Deus lá quando, eu vou ter que passar o conteúdo para vocês dessa forma, né? Para a gente não ficar atrasado também, né? O bimestre já está quase no fim e a gente tem uma apostila inteira para acabar ainda. Bom, então vamos continuar aí com a nossa matéria. A gente vai falar hoje sobre translação e rotação de espelhos planos, beleza? A translação nada mais é do que eu deslocar um espelho plano, né? Aqui eu tenho um pequeno espelho plano aqui, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu coloco essa caneta aqui na frente do espelho plano e aí a gente tem aqui uma distância inicial entre elas, certo? Vamos chamar essa distância de D. E aí o que acontece, né? A gente vê que existe entre o objeto e o espelho uma distância D. Mas existe uma distância entre o objeto e a imagem lá no fundo, né? Uma distância de 2D, que é o dobro, né? Então, quando eu afasto o espelho, a gente tem essas mudanças, né, de distância, tanto entre o espelho e o objeto, quanto entre o objeto e a imagem formada lá do outro lado do espelho, certo? Então, dessa maneira, eu tenho aqui ó, um desenho prontinho já, sobre translação do espelho, tá vendo? E a gente pode mostrar aqui, ó, o que eu fiz? Eu desenhei um objeto, desenhei um espelho aqui, né? E aí, como o objeto está posicionado uma distância D do espelho, a imagem também se posiciona do outro lado, né? Uma distância D. Agora perceba que entre o objeto e a imagem existe uma distância de 2D. Perfeito? Bom, antes da gente continuar, eu preciso grifar algumas coisas aí que vocês precisam entender, né? Quando a gente está falando dessas distâncias aqui, né? Essas distâncias, a gente pode medir também velocidades, né? Por exemplo, a velocidade com que o espelho se afasta, né, do objeto, né? Isso tudo é relativo. Como assim relativo? Depende de um referencial, certo? Então, veja bem, aqui, quando eu vou medir a distância do objeto, eu tenho que escolher em relação ao que eu estou medindo, né? Se é do objeto em relação ao espelho ou se é do objeto em relação à imagem, certo? Tem uma grande diferença, né? Um valor vai ser a distância D, o outro valor vai ser uma distância 2D. Então, olha só, quando eu pego esse espelho, né? Perceba que eu mantenho o objeto na mesma posição, então ele continua no mesmo lugar. Eu apenas trago o espelho para cá, aonde estava a imagem, né? Pego o espelho e arrasto para cá. E aí você vai ver agora que a distância que existe entre o objeto e o espelho agora é uma distância de 2D. Logicamente, né? Como aqui as imagens formadas por um espelho plano elas são simétricas, né? Então, entre a imagem e o espelho também vai existir uma distância D. Oh, desculpa, 2D, né? E aí, entre agora o objeto e a imagem, existe uma distância de 4D. Perfeito? Bom, esse conceito eu acho que é bem simples de entender, né? E é bem lógico também. Aqui eu estou falando sobre distâncias, né? Então, o que acontece quando eu desloco um espelho, né? Por exemplo, eu poderia ter deslocado aqui, aumentado a distância desse espelho em 3D, né? Do lado de cá também ficaria 3D, ao todo eu teria 6D. Então, o que você entendeu sobre isso, né? Resumindo, que a distância entre a imagem e o objeto sempre vai ser o dobro da distância entre o objeto e o espelho. Isso é lógico, né? Se aqui é uma distância 2D, então entre o objeto e a imagem existe uma distância de 4D. Se fosse 3D, seria 6D. Se fosse 4D, seria 8D. E assim sucessivamente. Beleza? Então é muito importante você saber que isso tudo é relativo, né? Depende então do referencial que eu estou adotando na hora de medir, né? Prosseguindo então, a gente tem aqui
olha só, agora nós não estamos tratando mais de distâncias, agora nós vamos tratar de velocidade. Aqui, em um primeiro exemplo, eu coloquei aqui que tem uma pessoa parada, ok? Esse cara aqui, ele está em repouso. E aqui eu tenho um caminhão, né? E vamos dizer que esse caminhão ele tenha uma carroceria construída de um material que ele é reflexivo, tá bom? Ou seja, ele funciona como um espelho. E a pessoa está olhando aqui o fundo desse caminhão, que funciona como um espelho, o caminhão está se deslocando, né? Então, olha que interessante. A pessoa, em relação ao caminhão, vai ter uma velocidade de deslocamento igual do próprio caminhão, né? Já que essa pessoa está parada e o caminhão está se deslocando para lá com velocidade v. Então, o caminhão se afasta da pessoa com velocidade v. Agora, você sabe, né, que através desse espelho aqui vai se formar uma imagem, né? Vai se formar uma imagem aqui. Então, essa imagem, ela vai ser projetada do outro lado aqui, certo? A gente vai ter uma imagem projetada do outro lado. Aí a pergunta poderia ser também assim, ó, qual que é a velocidade da imagem em relação ao objeto, né? Então, eu vou ter que fazer um desenho aqui, né? Vamos ver. Ó, é como se aqui eu tivesse uma linha, né, do espelho. E a gente sabe que se o carinha está aqui, tem uma imagem do outro lado simétrica, né? Mais ou menos aqui assim. É onde o carinha estaria vendo a imagem dele, né? Muito bem. Lembra que eu mostrei aqui, ó, que quando o camarada se desloca uma distância d, a distância dele em relação à imagem fica 2d. Então, logicamente, se ele desloca uma distância 2d, a distância dele lá também vai ficar 4d. Então, se esse espelho está se afastando com velocidade v, a distância a velocidade de afastamento, né? A velocidade de afastamento do objeto em relação à imagem vai ser uma velocidade de 2v. Igual aqui, ó, é de forma análoga, né? O dobro, né? Mas, Tarsis, eu não entendi. Ó, presta bem atenção. Se esse espelho... Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, então, que o espelho esteja parado, né? Vamos botar o espelho parado. O espelho está parado, né? Vamos desenhar um espelho parado aqui. Um espelho parado. E aí tem uma pessoa se deslocando, né? Nessa situação aqui, ó, você não consegue ver que o espelho ele está se afastando, né? Ou seja, a distância que existe entre o espelho e o objeto, né? Esse carinha aqui é o meu objeto. Então, a distância que existe entre o espelho e o objeto, ela começa a aumentar. De forma análoga, seria como se o espelho estivesse parado e esse cara começa a se afastar do espelho. Porque dessa maneira, ele também vai estar fazendo a distância entre o espelho e ele aumentar, certo? Igual aqui, ó. Seria assim, ó. Aqui, o carinha permanece em repouso e o espelho se afasta. Nessa situação aqui, o espelho permanece em repouso e o carinha se afasta. É uma situação análoga. A distância entre eles está apenas aumentando, beleza? Então, a gente sabe que aqui existiria uma imagem formada pelo espelho. E o que essa imagem estaria fazendo? Ela estaria fazendo a mesma coisa que o objeto está fazendo, né? Ela estaria se afastando para lá com uma velocidade v também. Olha que doideira. Então, eu posso dizer que... eu posso falar aqui, deixa eu pegar uma outra cor, que a imagem em relação ao objeto, tá vendo? Ambos têm velocidade v e ambos estão se afastando. Então, a velocidade de afastamento um do outro vai ser uma velocidade de 2v, né? Isso é um conceito que a gente chama de velocidade relativa. Você aprendeu isso lá em cinemática, não é mesmo? Então, quando dois carinhas se afastam com velocidade v para lá e velocidade v para cá, a velocidade de afastamento entre eles é de 2v.
Bom, vou fazer com números aqui só para ficar mais claro, né? 1 metro por segundo para cá, 1 metro por segundo para cá. Então, a velocidade de afastamento deles vai ser 2 metros por segundo. Perfeito? Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Quando o caminhão está se afastando, a imagem do carinha também está se afastando com a mesma velocidade do caminhão. Bom, e aí, o que vai acontecer agora? A gente pode, então, fazer as perguntas aí, né? Olha só. Lembra que as nossas perguntas, elas dependem do nosso referencial. Então, por exemplo, eu posso perguntar assim, ó. Qual que é a velocidade do objeto em relação ao caminhão? A velocidade é a própria velocidade do caminhão, v. Qual é a velocidade do objeto em relação à imagem? Então, é uma velocidade 2v. Perfeito? Muito bem. Então, vocês têm que saber o seguinte, que lá dentro, né, como se tivesse, imagina que eu estou olhando dentro do caminhão, né, que eu estou vendo essa imagem como se ela estivesse dentro do caminhão. É uma coisa muito esquisita, né? Mas tenta usar sua criatividade aí e imaginar isso, né? Quando esse carinha olha para o fundo do caminhão, é como se ele estivesse vendo a imagem dentro do caminhão aqui, né? Beleza. Lá dentro do caminhão, essa imagem aqui, ela vai ter velocidade v. Não é isso? Por que ela vai ter velocidade v? É igual a situação aqui que eu falei, ó. Como se esse carinha aqui tivesse parado, né? E a imagem lá dentro está se afastando com velocidade v. Então, uma outra pergunta também que pode ser feita é a velocidade da imagem em relação ao chão, né? Que seria aí também uma velocidade de 2v. Tarsis, 2v? Sim, porque o espelho está se afastando com velocidade v e a imagem também está se afastando com velocidade v. Então, em relação ao solo, que é um ponto em repouso aqui, né? A velocidade relativa seria 2v. São conceitos assim um pouco meio difíceis de explicar, né? Até mesmo desenhando assim é um pouco complexo, né? Para poder entender com facilidade, né? Mas quando eu falo do espelho, quando o espelho está em repouso, né? Fica mais tranquilo de entender, certo? Mas eu preciso que vocês entendam que os exercícios, né, não se baseiam em espelhos parados, né? Vão existir também exercícios no qual o espelho tá em movimento. E vai ter aquele exercício, né, que também é muito divertido de fazer, que é o exercício onde o objeto está em movimento e eu tenho o espelho também em movimento. Olha que interessante, né? Então, vamos entender como é que funcionaria esse sistema aqui. Esse daqui seria o espelho agora, né? Então, olha que interessante. Esse cara aqui, ele está a 5 metros por segundo e o caminhão está a 6 metros por segundo. Eu preciso que vocês entendam que por mais que os dois estejam se movendo, né, para frente, a velocidade entre eles é uma velocidade de afastamento. Por quê? O caminhão está mais rápido. E se o caminhão está mais rápido, então quer dizer que esse caminhão vai começar a se afastar, né, para cá. Vamos fazer então uma situação que eu tenho o seguinte, que eu tenho um espelho parado, né, e um objeto aqui se afastando do caminhão, porque é isso que está acontecendo aqui. Se a gente olhasse só esses dois objetos e esquecesse que existe o chão, né? Então a gente vai observar que a distância entre eles começaria a aumentar, ou seja, eles estão se afastando. Mas estão se afastando com que velocidade? Bom, você percebe que o caminhão ele é mais rápido que o carinha de bicicleta aqui, 1 metro por segundo, né? O caminhão é 1 metro por segundo mais rápido. Então a velocidade de afastamento desse camarada aqui é de 1 metro por segundo. Significa que a imagem dele lá dentro do espelho também está a 1 metro por segundo, né, se afastando do espelho. Assim como o objeto se afasta do espelho, a imagem dele faz a mesma coisa. Ela se afasta do espelho a 1 metro por segundo. Show! Perguntas que podem ser feitas sobre esse exercício, né? Qual é a velocidade entre
o objeto e o espelho. Então, a velocidade que existe entre o objeto e o espelho é uma velocidade de 1 metro por segundo, certo? No sentido, né, de afastamento, né, no sentido contrário. Então, a resposta, por essa questão de referencial, né, nós poderíamos até colocar que aqui é menos 1 metro por segundo. Muito bem, outra pergunta que poderia ser feita. Qual é a velocidade que existe entre a imagem e o objeto? Bom, um para lá, um para cá, velocidade 2 metros por segundo entre o objeto e a imagem. Ok? Uma terceira pergunta que existe, que eu posso fazer, é qual é a velocidade da imagem em relação ao solo? Bom, pensa comigo. O caminhão está a 6 metros por segundo. E aqui tem uma imagem lá dentro se movendo a 1 metro por segundo. Que foi o que nós descobrimos aqui, ó. 1 metro por segundo com mais 6 metros por segundo, total 7 metros por segundo. Então, a imagem em relação ao solo está se movendo a 7 metros por segundo, tá? Lembra que essa velocidade aqui, ó, é como se fosse assim, ó. Vamos pegar aqui minha bolsinha, né, como exemplo, ó. A bolsinha é o caminhão, então o caminhão está se movendo, mas aqui dentro é como se tivesse alguém se movendo lá dentro, né? Então o caminhão está com 6 metros por segundo, mas aqui dentro tem uma pessoa andando a 1 metro por segundo, então ela está assim, ó. Então você tem 6 metros por segundo para frente do caminhão, mais 1 metro por segundo de alguém que está andando lá dentro. Então eu tenho 7 metros por segundo no total. Fui claro, pessoal? Eu não sei se eu fui claro, mas tomara que eu tenha sido claro. Tá joia? Pensa comigo que é como se o espelho aqui, né, permitisse você ver lá dentro, né, do caminhão. E aí você veria uma imagem lá se afastando a 1 metro por segundo. Ok? Eu espero que eu tenha sido claro, né? A nossa aula sobre rotação eu vou postar em outro vídeo, né? O próximo vídeo depois dessa aula, para não ficar muito extenso. Se bem que eu já achei que foi bem extenso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu preciso do seguinte, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Não importa ela qual seja, manda para mim no privado, tá? Que eu vou responder com vocês com o maior prazer, tá bom? Eu tô aqui para isso e aí a gente dá prosseguimento ao nosso conteúdo, beleza? Se for necessário explicar de novo para você, eu explico quantas vezes quiser, tá bom? Até vocês entenderem isso, vocês precisam entender isso, tá? Isso é muito importante. Ótica geométrica é um conteúdo bastante recorrente, tá bom? E essas questõezinhas de espelho, assim, se a gente não tiver atenção, a gente erra mesmo, tá? Então, um abração para vocês aí e eu aguardo dúvidas e os comentários de vocês. Tchau, tchau.